Há um outro conceito importante, é o conceito de fluido newtoniano, né? Então, o fluido newtoniano, né, vocês vão ver mais isso em mecânica dos fluidos 2 do que em mecânica dos fluidos 1, mas é um fluido, uma classe particular de fluidos, né, onde a tensão é proporcional à taxa de deformação, né? Então, o que acontece com os sólidos, por exemplo? A gente fala de deformação elástica, né? Vocês viram em resistência dos materiais ou em física, né? Eu tenho, para a maioria dos sólidos, eu tenho o meu sólido aqui homogêneo, né? Um meio contínuo, a gente considera como meio contínuo. Eu aplico uma tensão e ele tem uma deformação que é linearmente proporcional, né? Uma deformação proporcional a essa tensão aplicada, né? Ou seja, a deformação é proporcional ao à tensão. Deformação proporcional à tensão, né? A gente tem a nossa lei de Hooke, né? Conhecida lei de Hooke. Para um fluido, o problema é que ele não para de se deformar, né? Então, esse tipo de lei não vai funcionar, né? Não funciona a tensão proporcional à deformação. Porém, né, como ele se deforma de forma contínua, a gente tem uma taxa de deformação, né? Conforme isso vai ocorrendo ao longo do tempo, né? A deformação não para ao longo do tempo. Ou seja, essa taxa de deformação, de forma coloquial, né, é a evolução da deformação ao longo do tempo, né? E para uma grande gama de fluidos, né, há uma proporcionalidade entre a tensão e essa taxa de deformação, né? E essa deformação, a gente chama isso esse fator de proporcionalidade, a gente chama isso de viscosidade, né? E a gente usa o símbolo μ. Então, a viscosidade de um fluido nada mais é que essa relação, né, entre tensão e taxa de deformação. Então, uma constante, para a maioria dos fluidos, né, que são fluidos newtonianos, no caso do fluido newtoniano é uma constante, né, ou seja, uma constante para dada temperatura e pressão, né, então ela não depende o que eu quero dizer, ela não depende da força, né, que está sendo aplicada, né. Então, eu tenho um μ, que é a minha viscosidade, é um μ de T e P, né, e muitas vezes, claro, para um líquido é só um μ de T, porque o líquido é um fluido incompressível, então só depende da temperatura, né, e me dá essa proporcionalidade, né, então, tensão, né, é igual a um μ vezes taxa de deformação, né, a gente vai ver isso na sequência, eu não estou pondo equações só para não confundir você já no começo aí da disciplina, a gente vê mais para frente, né. E a gente está dizendo que são fluidos, tem uma vasta gama de fluidos que são newtonianos, né? Então, pus alguns exemplos aí, ó, ar, água, óleos, né? Então, o ar, o fluido que a gente respira, né? É o fluido que a gente usa em aerodinâmica, né? Que passa em torno de aeronaves, né? De automóveis, eles são fluidos newtonianos, então isso é bom, porque é mais fácil de trabalhar. A água, outro fluido abundante, né? Então, que escoa no interior de dutos e a água dos oceanos, rios, etc., também é um fluido newtoniano, né? E óleos em geral, né? Não todos, mas assim, a grande maioria. Então, o óleo do carro, por exemplo, né? Ele é um fluido newtoniano, né? E aí, né, se vocês olharem a linha de cima, né, que o fluido newtoniano é o μ de T e P para a água e para o óleo, né? Esse P ele é desprezível, porque são fluidos incompressíveis, né? Então, tem um μ igual ao μ de T, então o óleo do carro, quando a gente põe o óleo no interior do veículo, né, ele me dá uma relação entre tensão e taxa de deformação. Deixa eu tentar fazer um diagrama aqui para vocês verem, mas ele me dá essa proporcionalidade. Então, você imagina o seguinte, ó, eu tenho um mancal no carro, tem um eixo, eu vou pôr aqui uma vista plana dele, eu tenho um eixo, e aqui eu tenho a carcaça. Eu vou pôr exagerado aqui, na verdade, essa folga é bem menor, né, no motor, né, em relação ao diâmetro. Eu tenho aqui o eixo girando, né, e eu tenho aqui a carcaça, e no meio aqui o óleo, né, de lubrificação. Então, esse óleo, né, se isso aqui está parado, isso aqui está se mexendo, ele vai aqui ter a velocidade da carcaça, a gente chama isso de condição de não deslizamento, aqui em cima ele tem a velocidade do eixo, né? Então ele vai dar alguma coisa assim, uma coisa mais ou menos assim, aqui é a velocidade do eixo, tangencial, e aqui, isso aqui é como se fosse um perfil de velocidade, né? E aqui é a velocidade da carcaça, né?
não sei se está aparecendo bem a flecha aqui, acho que não, mas ela vai fazer alguma coisa assim, né? Então, isso aqui, ó, é a minha taxa de deformação, né? A forma como isso aqui está variando, né? Esse perfil de velocidades é a minha taxa de deformação, né? E a minha tensão ela é aplicada aqui pelo eixo que está girando, né? Então, a viscosidade me dá essa proporção. Quanto maior a viscosidade, né, mais difícil eu criar essa taxa de deformação dada uma tensão aplicada, né? E quanto menor a viscosidade, mais fácil é, né? Então, por exemplo, no caso de um mancal, eu tenho que selecionar um óleo adequado, né, que me dê uma taxa de deformação, né, adequada, né, de forma que eu não faço o eixo, não deixo o eixo girar de forma muito fácil, né, mas que eu também não dificulte muito, né, que esse eixo gire, né? Então, a viscosidade é que me causa isso, né? Por isso que quando a gente, né, seleciona um óleo para o automóvel, né, ou quando a gente vai usar pega o manual do carro, né, tem um óleo lá especificado SAE alguma coisa, né, 40W, etc. Isso aí é a viscosidade do óleo, né? E ele vai ser adequado para uma dada aplicação, vai depender da folga, vai depender do torque do motor, velocidade de rotação e por aí vai, tá? Então, felizmente, os óleos de automóvel eles são fluidos newtonianos, né? Porque fica então mais fácil, né, a gente poder calcular essa relação, tá? Depois, uma coisa muito importante, né, é essa, a gente saber o que é uma abordagem lagrangiana e uma abordagem euleriana, tá? Então, acho que vocês viram isso em termodinâmica, né? Uma abordagem lagrangiana, ela é aquela em que a gente segue uma quantidade fixa de matéria, né? Então, seria um sistema fechado ou uma partícula, no caso diferencial, né? Então, no caso infinitesimal, a gente está seguindo uma partícula, e no caso integral, a gente tem um sistema fechado, né? Por exemplo, a análise de gás em um pistão cilindro vedado. E a abordagem euleriana, a gente estuda uma dada região do espaço, né? Ou então, ou pontos em certos lugares, né? Então, faço estudo ponto a ponto, né? No caso de uma abordagem diferencial ou infinitesimal, ou um volume de controle, no caso de uma abordagem integral, né? Então, análise de escoamento em tubulações, por exemplo, né? Então, isso aqui, acho que vocês viram isso em termodinâmica, né? Isso faz parte da ementa de termodinâmica 1, né? E em mecânica dos fluidos é muito comum a gente usar a abordagem euleriana, né? Em termodinâmica também, né, mas às vezes em termodinâmica, está o exemplo aí do pistão cilindro, né, a gente às vezes usa sistema fechado, ou seja, abordagem lagrangiana, mas em mecânica dos fluidos é muito raro, né, a gente usa mais a abordagem euleriana. Aí a gente tem regras para passar de uma para outra, né, então tem uma coisa que se chama teorema transporte de Reynolds, que vocês devem ter visto em termodinâmica 1, a gente vai ver aqui de novo, e tem um negócio que chama derivada substantiva material, que a gente usa muito em mecânica dos fluidos 2, tá? Não necessariamente na 1, mas a gente vai comentar disso daqui a pouco, né? Então, como é que a gente pode tentar frisar um pouco mais isso? Acho que vocês já estão habituados, mas a gente fala de novo aqui sem problema. Se eu pego, né, eu pus o exemplo do pistão cilindro, né? A gente pega aqui eu peguei aqui um cilindro, eu ponho um pistão aqui, vedado, né? Eu estou pondo uma folguinha aqui, mas imagina que ele está vedado. E eu quero saber aqui, por exemplo, a pressão ou a força que eu tenho que aplicar no pistão, né, para comprimir o gás que está aqui dentro, né, de uma dada compressão, que vai me dar uma dada pressão e dada temperatura, né? Então, como eu sei que o gás está preso aqui dentro, a gente costuma usar, então, o que a gente chama de abordagem lagrangiana, né? E em mecânica dos fluidos e termodinâmica, a gente vai falar que a gente está usando um sistema fechado, né? Então, o meu sistema fechado é o que eu desenhei aí pontilhado, né? Normalmente a gente define nosso sistema com tracejado, né? Não pontilhado, tracejado. Né? Em mecânica dos fluidos a gente faz igual em termodinâmica, né? A gente põe aqui o tracejado, esse é o meu volume, é o meu sistema, né? E eu vou seguir essa quantidade fixa de massa, né? Então, aqui dentro, a minha massa, ela é constante, né?
ficou meio ruim na tela aí, né? Eu estou querendo dizer, eu vou escrever aqui fora de novo. Eu tenho uma massa constante, né? Aqui dentro, tá? Então, a gente chama isso de sistema fechado, né? Isso aqui é a nossa abordagem lagrangiana. Por outro lado, há casos em que a gente não consegue fazer isso, né? A gente tem que... É impossível eu seguir uma quantidade fixa de matéria, né? Ou de massa. Um caso típico, se vocês imaginarem o escoamento num tubo, tá? Pode ser assim, um tubo que está passando água, por exemplo, né? Um oleoduto, qualquer coisa que tenha um tubo e um fluido passando aqui dentro, né? Então, o que acontece, né? O meu fluido está entrando por um lado e está saindo por outro. Se eu for seguir cada quantidade de massa que está entrando e saindo, né? Eu tenho que saber desde a origem, depois para onde foi, isso na prática é impossível, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente define, né? Eu defino aqui ó, uma região do espaço, aí dependendo do problema eu posso querer pegar por fora, por dentro do tubo, etc. Né? E eu deixo a massa entrar e sair. Eu deixo a massa entrar aqui, ó. A gente usa aqui um M ponto para uma taxa de massa na entrada e uma taxa de massa na saída. E aí a gente vai permitir um fluxo de massa, né? Então a gente chama isso aqui de volume de controle, né? Isso aqui é a nossa abordagem euleriana. Né? Acho que vocês já estavam habituados com isso de termo, né? Então, nesse caso aqui, a massa ela é constante. Nesse caso aqui, né, a massa ela pode variar, né? Ou seja, eu já tenho um fluxo de massa, inclusive, né? Mas a massa, eu permito um fluxo de massa, né? Então a massa varia, não é sempre o que eu quero dizer, não é sempre a mesma massa que está aqui dentro, não é sempre a mesma quantidade de matéria que está aqui dentro. Tá? Então, de um ponto de vista integral, que eu acabei de desenhar aqui, né? A abordagem euleriana, né? Eu me interesso a um volume, e a abordagem lagrangiana, eu me interesso na massa. Né? Aí, se eu pensar numa abordagem infinitesimal, eu posso querer fazer mecânica de fluido diferencial. Então, eu estou interessado ponto a ponto no meu escoamento, né? A cada ponto, né? Cada partícula, etc. Então, se eu tenho um escoamento aqui assim, ó, o que a gente estava vendo, por exemplo, em torno do aerofólio, a abordagem lagrangiana, eu vou escolher uma partícula, por exemplo, ou cada partícula, eu posso pegar várias, e eu sigo essa partícula ao longo do tempo. Assim. Conforme eu venho de 1 a 2, aqui, por exemplo, né, eu estou seguindo essa partícula. Né, 1 a 2. Tá? Ficou meio ruim aqui de ver, mas a ponta da caneta ela é meio grossa aqui para o zoom da câmera. Né, indo de 1 para 2. Né? Então, aqui, eu estou interessado numa partícula material. Né? Se eu, então, isso aqui é uma abordagem lagrangiana, de novo. Tá? Se eu quiser ver o equivalente euleriano, eu estou interessado no espaço, né, que era, no caso, integral no volume, que eu estou interessado no espaço, vou pôr aqui em coordenada cartesiana para facilitar. Né? Eu tenho um escoamento vindo aqui, mas eu não me interesso, né, por uma partícula material. Né? Eu quero pegar, né, um dado ponto do espaço, ou vários pontos do espaço. Né? E eu meço nesse ponto como é que as coisas variam ao longo do tempo. Então, eu vou pôr aqui só para, de forma ilustrativa, eu ponho como se fosse aqui saindo daqui assim, ó, um medidor, e eu olho o que está acontecendo aqui ao longo do tempo. Por exemplo, pressão, temperatura, velocidade, ao longo do tempo nesse ponto aqui, né, ou em cada ponto. Eu não estou seguindo uma partícula, eu escolho um ponto e estou medindo o que está acontecendo aí. Então, a maioria das aplicações de mecânica dos fluidos é dessa forma que a gente trabalha, né? É isso aqui que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, se eu pegar um escoamento num tubo, né, e eu quiser ver ponto a ponto o que está acontecendo aqui dentro, como é que é? Ou se eu quiser medir alguma coisa aqui, como é que a gente faz normalmente, né? Eu não ponho nada para andar dentro do tubo. A gente pode até fazer, né? Eu posso até fazer isso, mas para a maioria das aplicações de engenharia mecânica, eu pego aqui e eu ponho um medidor de pressão, por exemplo, num dado ponto, um medidor de vazão, né? Ele está me dando aqui, por exemplo, a pressão. Né?
Então, isso aqui é uma medida euleriana. Eu estou num ponto medindo as partículas de fluido, elas estão passando aqui, né? Elas passam por esse ponto o tempo todo. Conforme elas passam, a pressão pode mudar, né? Mas eu estou medindo num ponto. É como se eu estivesse fazendo isso que está aqui embaixo. Então, isso aqui é uma medida euleriana. Qual seria a uma medida lagrangiana, né? De um escoamento num tubo, por exemplo, né? Então, um exemplo de medicina, né? Eu posso pegar, né? Eu quero medir como é que estão as artérias ou as veias de um dado indivíduo, né? E aí eu ponho como é que se chama em medicina, eu me esqueci aquilo, mas eu ponho uma substância para me realçar a, e que apareça no exame, né? Mas realçar o escoamento sanguíneo, por exemplo. Então eu ponho um marcador, né? Eu pego aqui um marcador no instante t igual a t0, 1.1, e eu sigo isso aqui, ó, vou seguindo isso aqui conforme ele vai percorrendo a veia do indivíduo. Então, o médico às vezes faz isso, né? Ele injeta um contraste, eu lembrei lá, ele injeta um contraste, e isso vai seguindo a veia do indivíduo, e vai aparecendo no exame, vai aparecendo ela percorrendo aqui e tal, e de repente ela fica bloqueada em algum ponto, né? Então, ele vem aqui ao longo do caminho, né? Pode ter, a gente espera que não fique bloqueada, né? Mas pode eventualmente ficar bloqueada, aí o médico vai ver que tem que fazer né? Vai ter que remover um coágulo ou um excesso de gordura, alguma coisa ali, tá? Então, essa é a diferença, né, entre o lagrangiano e o euleriano, tá? Então, de novo, eu vou parar a aula por aqui, a gente continua essa sequência de slide num terceiro, parar o vídeo, né? Desculpa, a aula não, o vídeo, a gente continua num vídeo futuro para não ficar muito grande.